Fala aí galera, canal Revisão de Concurseiro trazendo uma nova estreia aqui para o canal. Não de um quadro, mas sim de disciplina. Raciocínio lógico e matemática está estreando hoje a nossa primeira fichinha. Antes de mais nada, queria dizer para vocês que todas essas matérias maravilhosas de matemática, matemática financeira, raciocínio lógico, todas serão trabalhadas aqui nessa matéria, né? Nesse gênero chamado raciocínio lógico e matemático. Uma outra informação importante é que é óbvio que essa disciplina ela vai ter que ser trabalhada um pouquinho mais devagar do que as outras, né? Porque tem uma parte prática muito importante, né? E além disso, é óbvio que também vai ser difícil trazer questões para o mesmo vídeo, né? Porque as questões que a gente quer trabalhar aqui são questões complicadas, que tem que fazer muita análise, às vezes muita conta, e precisaria de um vídeo inteiro para fazer as questões. Então a gente vai trabalhar uma ou outra aqui, só para a gente, né, fixar um pouco o conteúdo, mas exercício mesmo serão em outros vídeos, tá bom? Hoje a gente começa com porcentagem, galera. Então, vamos lá. Definição de porcentagem, galera, nada mais é do que por 100, né? Porcentagem é por 100, vocês podem ver ali, ó, esses dois pontinhos, né, desse símbolo da porcentagem, na verdade significam esses dois zeros do 100, né? Então, porcentagem é por 100. Vamos lá nos exemplos. 40% é a mesma coisa que 40 por 100, 40 sobre 100. 25%, 25 sobre 100. 2,7%, 2,7 sobre 100, beleza? Isso aí é a definição, ok? Continuando essa definição, galera, quando a gente fala de total, né, a totalidade de alguma coisa, é a mesma coisa que a gente fala 100%, né? Quando a gente fala 100% de alguma coisa, é que está no seu máximo, né? Por exemplo, o tanque do meu carro está 100%, quer dizer que ele está lotado de gasolina, está no máximo, está no total que é possível colocar, né? E, curiosamente, 100% não foge à regra, é a mesma coisa que 100 por 100, 100 divididos por 100, que é igual a 1. Ou seja, você multiplicar alguma coisa por 1 ou por 100% é a mesma coisa, só muda o formato. Se você multiplicar 5 vezes 1 é igual a 5. Se você multiplicar 5 vezes 100%, você vai encontrar um número na forma percentual, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui embaixo, ó. 2,5, ó, 2 por 5, né, 2 sobre 5 é igual a 40%. Como é que eu sei disso? Eu posso multiplicar 2 sobre 5 vezes 100%. Aqui já está feita a conta, está simplificado ali o 100 e o 5, né? Ambos divididos por 5. Eu encontrei 2 vezes 20, que é igual a 40%. Então, 2 quintos é a mesma coisa que 40%. Eu só multipliquei 2 quintos vezes 100%. É como se eu tivesse multiplicado 2 quintos por 1. Né? E aqui do lado tem uma imagem, né, que reflete bem isso, né? Eu tenho 5 pedaços, não está muito igual porque eu sou péssimo desenhista, né? Mas enfim, tem 5 pedaços, né, que representam 100%. Ou seja, cada pedaço desses 5 representa 20%. Se eu pego 2 desses pedaços, 2 quintos, eu tenho 2 vezes 20%, que é igual a 40%. Então, na verdade, 2 quintos, como eu havia falado, é a mesma coisa que 40%, só muda o formato, eu multipliquei por 1. Beleza? Só para a gente perceber, né, ter uma visualização diferente, se a gente inverter, ó, pegar o 40%, olha lá, 40% não é igual a 40 sobre 100? Eu já fiz a conta, simplifiquei, dá 2 quintos, 2 sobre 5, mostrando assim que o inverso também vai chegar lá no mesmo resultado. Beleza, galera? Vou inverter aqui a nossa fichinha, tem uma parte de trás aqui, não reparei na questão ainda. Vamos lá. Uma coisa muito importante para a gente, concurseiro, é calcular a porcentagem de cabeça, né? Mentalmente, como se fala, né? Então, por exemplo, galera, 50%, galera, é a mesma coisa que 50 por 100, 50 sobre 100. Se a gente fizer a conta, a gente vai encontrar lá em cima, ó, 1/2. Se a gente encontrar 1/2, que significa que é a mesma coisa que dividir por 2. Óbvio, né? Então, 50% é dividir alguma coisa por 2. 50% de 100 é 50. 50% de 10 é 5. Enfim, já entenderam, né? Já lembraram, óbvio, né? Se a gente pensar em 10%, também dá pra gente dividir de cabeça. Dá pra fazer de cabeça, né? Porque 10% é a mesma coisa que dividir por 10. Que é a mesma coisa que cortar o zero, quando o número tiver zero, ou andar com a vírgula para a esquerda. Então, por exemplo, 10% de 400 é só apagar o zerinho ali, vira 40. 10% de 18 não tem zero, então eu pego a vírgula que estaria aqui no final e jogo para a esquerda, é a mesma coisa que 1,8. E isso, galera, se a gente perceber, facilita calcular várias outras porcentagens, né?
Por exemplo, 20%, 5%. Se eu já sei 10% e quero saber 5%, basta eu dividir por 2. Ou seja, 5% de 40, de 400, eu achei 10. 10% é igual a 40. 5% é a metade. Se eu quisesse 20%, eu ia multiplicar por 2, ia dar 80. Beleza? Então, através do 10%, a gente pode encontrar várias outras porcentagens. Beleza? Galera, mais uma coisinha aqui, ó. X% de alguma coisa, eu adoro falar assim que é de concurseiro, né? Por cento de alguma coisa, né? Esse D é a mesma coisa que multiplicar. Então, quando eu falo aqui, ó, 20% de 100 é a mesma coisa que 20 sobre 100, que a gente já sabe o que é, e esse D eu troco pela multiplicação. Esse D é multiplicar. Então, 20% de 100 é a mesma coisa que 20% vezes 100, que é igual a 20. A conta já está feita. Beleza, galera? Mais uma coisa importante é aqui embaixo, ó, porcentagem de porcentagem. Existe uma técnica, né, sugerida pelos professores, que você mantém a última porcentagem fechada, a gente vai ver o que é isso, e abre as demais. Então, o que é isso? Vamos lá, ó, 20% de 40% de 60%. Galera, é só eu abrir, ó, 20% é igual a 20 sobre 100, vezes, que é o D, a gente já viu, 40 sobre 100. E os 60% eu deixo como ele está, porque normalmente eu vou querer a resposta em porcentagem. Eu fiz as simplificações aqui, multipliquei 2 vezes 4, depois vezes 6, dividi por 10, né, 8 vezes 6, 48, dividi por 10, cheguei a vírgula para a esquerda, a gente já viu como é que faz, e dá igual aí 4,8%. Beleza, galera? Basicamente isso que eu queria falar. Eu só vou trazer mais um detalhe aqui, num papelzinho simples aqui, ó, galera. A gente não pode jamais fugir dessa regra do porcento, porque senão a gente pode acabar caindo em alguma pegadinha. Olha só que legal. Se a gente perguntar assim, ó, quanto é que é 10% ao quadrado? Pô, uma galera vai fazer 10 vezes 10, 100 e vai responder 100%. Mas não, galera, ó, 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. Lembra disso? Então, 10 sobre 100 ao quadrado, eu vou fazer aqui, ó, vai cortar, né? Eu simplifiquei, 1 ao quadrado, 1, 10 ao quadrado, 100. 1 sobre 100 é a mesma coisa que 1%, que é 1 por 100. Não é isso? Então, 10% ao quadrado é igual a 1%, e não 100%. Olha aqui embaixo, raiz quadrada de 81%. Uma galera vai falar 9%, porque a raiz quadrada de 81 é 9. Mas não, galera, vamos manter a regra, o foco. O que é por cento? É sobre 100. Então, 81 por 100 é a mesma coisa que raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de 100, 10. 9 sobre 10 vezes 100%, né, que eu quero transformar para porcentagem. Eu encontrei aqui, na verdade, 90%. Beleza, galera? Então, vocês podem ver que raiz quadrada de 81%, na verdade, é 90%. Tá bom, galera? Tem que se ligar nisso para não cair em pegadinha. Tem que manter essa regra até o final. Galera, eu trouxe uma questãozinha aqui de 2017 que, na boa, dá para fazer de cabeça pelo que a gente viu ali. Se liga só. Estabelecimento de ensino possui em seu quadro de estudantes alunos de várias idades. A quantidade de alunos matriculados neste estabelecimento é 1.300. Sabendo que deste total, 20% são alunos maiores de idade. Podemos concluir que a quantidade de alunos menores de idade são quantos? Galera, então, na verdade, para descobrir os menores, eu sei os maiores, 20%. Eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso descobrir os maiores e depois diminuir, porque eu vou achar os menores, ou multiplicar os menores diretamente. Galera, se 20% são os maiores, e eu sei que o total é 100%, os menores são iguais a 80%. Não é isso? Porque o total tem que ser 100%. Lembra disso? Então eu posso escolher como é que eu vou fazer. Galera, eu prefiro usar o 20%, porque é uma conta mais fácil. E detalhe, eu faço de cabeça. Lembra, galera? Quanto é que é 10% de 1.300? Eu vou apagar o zero aqui, ó, 130. Se eu sei 10%, 20 é só multiplicar por 2. Então 130 é 10%, 260 é 20%. Não preciso fazer a conta, né? Então eu já sei que maiores são 260. É só eu diminuir, galera. Eu sei que 1.300 são os maiores. Então, 1.300 menos os 260, que é esse 20% aqui, né? Aqui é 10%, eu multipliquei por 2. Isso aqui vai ser igual a 1.040. Galera, não preciso fazer a conta, né? Então, o gabarito dessa questão aqui é letra B de bola. Beleza, galera? Então, a gente usou aqui uma técnica até de mental, né? Uma técnica mental. Eu poderia fazer 20% de 1.300. Então, até fazer aqui, ó, 80%, lembra? Ó, D, que é o vezes,
1.300. Eu poderia fazer isso. Aí eu cortaria aqui, cortaria aqui, cortaria aqui, cortaria aqui. Eu encontraria esse 80 vezes 13, né? Que é a mesma coisa, ó. 13 vezes 8. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 8 vezes 1, 8. E 1, 10. Aquele zerinho que eu não coloquei na conta, eu boto aqui no final, 1.040. Beleza, galera? Então, assim, eu fiz de cabeça, poderia ter feito de várias formas, mas é para vocês verem que essa técnica de porcentagem a gente vai usar de diversas formas para aplicar em diversas questões que a gente vai trazer posteriormente aqui no canal. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí da estreia de raciocínio lógico matemático. É difícil, né? É chato até de explicar, eu fico meio sem jeito. Façam as críticas aí, curtam, compartilhem, enfim, conto com vocês. Ativem o sininho, inscrevam-se no canal e muito obrigado. Valeu!